E existe também uma ampla discussão dos historiadores sobre o papel do operariado na Revolução Mexicana. A leitura mais óbvia, a primeira é de que, bom, por que os camponeses pegaram em armas e os operários não? Por que os operários, que deveriam ser, segundo Marcos, os verdadeiros revolucionários, se abstiveram desse papel no México? Eu também não vou aqui explicar todas as ramificações desse debate, mas é um debate que também existe, e o fato é que esses trabalhadores assalariados urbanos não assumiram o vulto que assumiram os camponeses durante a Revolução, mas também houve pressão daqui e dali, e sinal disso é também a própria preocupação do Carranza em negociar com esses setores, né? Em também agradar esses setores. Bom, já caminhando aqui para um encerramento, o desfecho, digamos, institucional para a Revolução Mexicana é considerado o ano de 1917, com a promulgação de uma nova Constituição para o México. O México trabalhava até então com a Constituição Liberal de 57, aquela lá da Reforma Liberal, e em 1917 foi promulgada uma nova Constituição para o país. E essa nova Constituição abriu caminho para a volta de um sistema democrático, de eleições periódicas, de eleições presidenciais. Nós teremos uma outra aula ainda sobre o México, em que eu vou falar um pouco sobre esse período pós-revolucionário, que é interessantíssimo. Mas agora duas coisas. A primeira é que essa Constituição dava realmente sinais de que algumas coisas mudariam no México, de que a Revolução tinha, de fato, recalibrado algumas questões que haviam sido fortemente visualizadas, atacadas pelo processo revolucionário. E aqui também, de uma forma sintética, esse texto constitucional é um objeto muito interessante de estudo, mas o que prevalece nessa Constituição de 17? O estabelecimento de um poder executivo forte, de um poder executivo interventor, de um poder executivo que realmente ajudaria a definir os contornos desse país que emergia da Revolução. Ao mesmo tempo, a Constituição previa reformas sociais importantes, por um lado, reformas que estabeleciam a criação de leis trabalhistas, aquilo que em outros países da América Latina mais adiante teve lugar. No México, já em 17, a Constituição prevê alguns direitos trabalhistas, e, por outro lado, a Constituição previa a realização de uma reforma agrária, de uma grande reforma agrária com base na distribuição de unidades fundiárias que eram chamadas de ejidos com J. Mas essas unidades fundiárias seriam concedidas pelo Estado para usufruto da família, então o Estado teria sempre um controle sobre esses ejidos, e ao mesmo tempo esses ejidos seriam sempre familiares, individuais, a figura ali do chefe de família como aquele que aceitava o usufruto do ejido, e não comunitárias. A aspiração do movimento zapatista pela possibilidade das comunidades voltarem a se fazer reconhecer também no plano jurídico não foi incorporada pela Constituição de 17. E, por fim, um artigo também muito importante da Constituição de 17 era aquele que definia que toda a riqueza do subsolo mexicano seria propriedade do Estado, o que representava um ataque duro, drástico, a uma série de empresas estrangeiras que atuavam no México, explorando justamente as riquezas do subsolo. E alguns anos adiante, com o petróleo,
também esse artigo constitucional foi, assim, um epicentro de terremotos na história do México, porque naturalmente reservava ao Estado o direito de explorar o petróleo. É muito interessante porque também aí há discussões da historiografia muito ricas, muito também bem demarcadas, mas é fato que a Constituição de 17 revelava um novo patamar em termos de um consenso político, que era resultado da Revolução, em relação à Constituição de 57. Isso por um lado, a Constituição de alguma forma incorporando demandas da Revolução e dando uma resposta a elas. Por outro lado, uma violência política que não termina em 1917, um consenso que não extravasa, que não transborda para todos os planos das rivalidades, dos conflitos que o México tinha vivido. Então, Emiliano Zapata foi morto em uma emboscada no ano de 1919. Uma emboscada orquestrada pelo próprio Pablo González. Quer dizer, ali não deveria sobrar rastro de um foco de insurgência, de desafio a esse grupo vitorioso no processo revolucionário. Por outro lado, o próprio Carranza é assassinado dormindo no ano de 1920 com uma orquestração de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, o Venustiano Carranza, que assumiu a presidência da República, né, depois do fim da Revolução, ele assume a presidência da República. Quando ele assume a presidência da República, o Álvaro Obregón já começa a desafiá-lo, enfim, os dois vão se tornando antagonistas políticos nessa nova cena, e Carranza é assassinado em 20, Álvaro Obregón se torna presidente do México em seguida, governa o México até 24, esse é um período riquíssimo da história do México, quando o José Vasconcelos foi secretário da Educação Pública, fomenta a pintura muralista, fomenta a escola rural, que vai ao encontro dos índios, que vai para os pueblos. Nós vamos falar disso numa outra aula. Então, Álvaro Obregón governa o México nesse período, depois uma outra liderança que também se projetou durante a Revolução, acabei não falando dela, que é o Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles se torna presidente do México, uma figura toda poderosa que vai cuidando também de centralizar o poder, de consolidar esse poder às custas, enfim, de calar os inimigos, de calar os adversários. Em 28, o Obregón é novamente candidato à presidência da República e termina também assassinado por um católico fanático chamado León Toral, ligado à revolta dos cristeiros, que também vai ser tema nosso mais adiante. A revolta dos cristeiros é uma revolta dos católicos contra esse Estado mexicano pós-revolução, que era um Estado profundamente anticlerical. Vejam só que interessante, né? Quer dizer, a Igreja Católica também, como esse inimigo da reforma liberal, que reagiu, provocou a Guerra Civil, o tema do anticlericalismo volta com toda a força durante a Revolução Mexicana, especialmente esses caudilhos do norte, o Carranza, enfim, esses grandes fazendeiros do norte tinham uma verve anticlerical, e o anticlericalismo se manifesta em uma série de medidas políticas na década de 20, o que causa a indignação da população camponesa católica, e essa população camponesa se subleva contra o Estado em uma grande revolta conhecida como a Revolta Cristeira. E é daí que vem o assassinato de Álvaro Obregón. E, por fim, Pancho Villa também foi assassinado em uma emboscada no ano de 1923. Mas o Pancho Villa, ao que tudo indica, não é uma situação esclarecida essa, mas
ao que tudo indica, a emboscada teve motivações locais, não se tratou de uma ação do poder central. Ou seja, esse México pós-revolução é um México em que essas rivalidades entre as forças que emergiram durante a Revolução continuam sendo resolvidas, né, em torno de grandes movimentações e tramas e conspirações e assassinatos. Bom, então aí, só para terminar aqui muito rapidamente, eu quero dar umas pinceladinhas na historiografia. Tem um texto, depois eu passo, vou colocar acho que no Xerox para quem quiser, mas eu o tenho só em inglês, viu? Bom, mas enfim, eu vou deixar lá para quem quiser, de um autor chamado David Bailey, que fez um balanço bem feito sobre os momentos das interpretações que se produziram na historiografia sobre a Revolução Mexicana. E eu também vou falar aqui rapidamente disso, como eu já falei, tem muita coisa, tem muitos nuances, mas o que prevalece é que nas décadas imediatamente posteriores à Revolução, nesse período imediatamente posterior à Revolução, o que prevalecem são leituras muito positivas a respeito da Revolução Mexicana, das suas conquistas, do seu significado, e sempre postulando a Revolução Mexicana como uma revolução social, feita pelo povo, contra a opressão do porfiriato, e uma revolução, então, que se abria, que abria espaço para um México novo, para uma nova ordem, para uma ordem de inclusão, de justiça, de realização, enfim, desses grandes ideais revolucionários. Uma leitura de que, então, o povo se revoltou contra uma ordem opressiva e com isso se libertou dessa ordem opressiva e abriu caminho para a realização dessas demandas que a Revolução havia colocado. E essa leitura vai sendo um pouco arranhada na medida em que os governos pós-revolucionários vão se afastando completamente dos anseios revolucionários. E essa guinada se dá muito rapidamente. Quer dizer, nós aqui falamos da Constituição e dos limites desse Estado pós-revolucionário desde o princípio. Mas, nos anos 20, o José Vasconcelos, há uma expectativa de que o ar que se respirava no México era diferente naquele momento. E o ápice dessa, digamos, de um compromisso do governo com os anseios revolucionários se dá na década de 30 com a presidência do Lázaro Cárdenas. Também vamos falar um pouquinho do Cárdenas mais adiante. O Cárdenas como presidente que realizou uma grande reforma agrária no México, o Cárdenas como presidente que apoiou os republicanos na Guerra Civil Espanhola, enfim, um presidente que se identificava com esse México progressista, engajado. E a partir de 40, já os presidentes que assumem o governo do México já procuram claramente se afastar do que foi o cardenismo e, ao se afastarem do cardenismo, também se afastam daqueles ideais um pouco vagos, um pouco, enfim, cada um podia precisar aqueles ideais como bem entendesse, mas que bem ou mal estavam associados a essa força da revolução, a uma ideia de ruptura, a uma ideia de transformação. E nos anos 40, o México vai se afastando de tudo isso. E ele se afasta definitivamente de tudo isso na década de 1960. Em 68, no México, em dezembro de 68, no México, acontece o famoso massacre aos estudantes na Praça das Três Culturas, ou em Tlatelolco, na cidade do México, né? Eram estudantes que iam protestar contra o autoritarismo do governo mexicano, as suas afinidades com os Estados Unidos, com a Guerra Fria, a realização dos Jogos Olímpicos como uma simples fachada para ocultar tudo o que acontecia naquele país. E os estudantes organizam uma grande manifestação e o governo envia tropas que realmente transformam aquilo em um banho de sangue. Então, 68 é
emblemático de um processo que já estava em curso no país. Com tudo isso, é claro que a Revolução Mexicana não podia ser vista como o arauto de um México novo, justo, em que o povo tinha espaço. Então, isso claro, se reflete na historiografia. E as interpretações historiográficas começam a mostrar que a Revolução Mexicana tinha que ser entendida como uma revolução plural, em que vários projetos, vários grupos haviam participado e, ao mesmo tempo, esses projetos e esses grupos haviam disputado entre si e os acordos, os desfechos tinham que ser vistos à luz dessa complexidade de projetos em disputa. A Revolução Mexicana não podia mais ser entendida como um projeto homogêneo de um povo contra a opressão. Esse povo tinha grupos claros, com interesses claros. E esses matizes, então, precisavam ser explorados. A Revolução Mexicana não teria tido um sentido único, um objetivo único, não. Ela teve objetivos plurais e, ao mesmo tempo, conflitantes. Então, pensar também no desfecho da Revolução Mexicana significava pensar em como um projeto prevaleceu sobre os demais. As concessões que foram feitas, esse projeto não prevaleceu também isoladamente, ele foi obrigado a negociar, mas houve, claro, a derrota de determinados grupos no curso da própria Revolução. Então, a ideia dessa pluralidade ganha espaço na historiografia. E, por outro lado, num período ainda posterior, eu diria que nos anos 80, nos anos 90, o que começa a aparecer também com grande centralidade nas discussões sobre a Revolução Mexicana é uma reflexão sobre as continuidades em relação ao México porfirista, em relação ao México pré-revolucionário. Aquela ênfase na ruptura dá o lugar também a um olhar para as continuidades. Em primeiro lugar, a continuidade do capitalismo, da economia capitalista. Por mais que tenha havido ajustes na maneira do Estado controlar, regular o mercado no período pós-revolucionário, o capitalismo continua sendo a grande tônica do desenvolvimento mexicano. Então, esse tema da continuidade capitalista se torna importante em diferentes estudos, inclusive nos estudos do John Womack sobre a Revolução, e, ao mesmo tempo, nós enxergamos hoje outras pesquisas, outros estudos que lançam luz sobre as continuidades, por exemplo, no plano cultural. Eu falei disso um pouquinho no final do curso sobre o século XIX, essa questão do México com o seu próprio passado, com a valorização do passado indígena, remoto, pré-hispânico. Durante o próprio porfiriato, esse movimento identitário já começa a ser manipulado, já começa a ter lugar. Então, Porfírio Dias, aquela fotografia dele que vários de vocês viram perante o calendário asteca no Museu Nacional, enfim, diante das pirâmides de Teotihuacan, há toda uma relação do porfiriato com uma valorização da identidade nacional mexicana e que, de uma forma ou de outra, passa pelos indígenas, passa pela ideia de mestiçagem, isso já durante o porfiriato, ou seja, a Revolução Mexicana, ela exacerba uma série de políticas nesse sentido, né? A relação do México pós-revolucionário com a arqueologia, por exemplo, é extraordinária. Isso se torna uma grande questão das políticas culturais no México. Mas isso não teria estado de todo ausente no período pré-revolucionário. Então, essa busca também de se localizar continuidades entre o pré-revolução, ou seja, o regime porfirista e o pós-revolução, hoje também permeia a historiografia, que vai cada vez mais, enfim, mostrando que a Revolução Mexicana, claro que recolocou algumas questões no México em termos jurídicos, em termos políticos, em termos sociais, em termos econômicos, em termos da propriedade,
mas que talvez aí as inflexões não tenham sido tão profundas, sobretudo quanto quis defender essa primeira safra historiográfica que se localiza nos anos 40, nos anos 50.